Aí, ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, mas tá aí, ó, dando close. Porque... Porque é um cara acostumado a... Ele vem de uma outra origem, né? E essa rivalidade não é o cara que viveu a rivalidade. Ele sabe, mas ele não viveu. Eu acho que era assim, seria surpreendente. E o Renato e ele foram bem. O que o Renato vai fazer? É dar mais minutos, talvez, na terça-feira para o Arrascaeta, para ver se ele joga o quê? 30, um pouquinho mais, e aí vai passar o resto da semana pensando. Se começa, se não começa. Porque é o seguinte, o Flamengo que a gente viu hoje, foi no início, é um Flamengo de pressão. O Flamengo pressiona, encaixa, corre. Eu boto o Bruno Henrique. O Bruno Henrique passou por isso de perder o Bruno Henrique na quarta-feira contra o Corinthians. Ali já talvez ele tenha passado do limite. O Bruno Henrique, se não joga na quarta, estaria em campo hoje, jogando com o Flamengo, se preparando para a Libertadores. O Bruno Henrique entrou, perdeu o ensaio uma semana antes e vai passar essa semana mais de 10 dias sem jogar. Isso é bom para o Flamengo? Nem um pouco. Aqueles 3 pontos são ótimos, são sobre o Corinthians, mas vai mudar a história do Flamengo no campeonato? De jeito nenhum. Mas correu o risco de perder o Bruno Henrique. Para mim, ali, ele jogou no risco. Porque não mudou nada, ele não estava disputando o título com o Atlético Mineiro. Gente, o Campeonato Brasileiro, assim, pensando no campeão, já acabou. Você tem um monte de tem outras coisas em disputa. Se aí o campeão, mais cedo ou tarde. E ali ele quase perde o Bruno. E agora ele tem Arrascaeta e Bruno, que são super importantes. Se a ideia deste Flamengo é pressionar o Palmeiras, com Arrascaeta e Bruno, eu consigo? Talvez não com a mesma intensidade do que com o Michael e com o Vitinho, que foi bem. Então, assim, tem uma série de aspectos mas isso é uma questão curiosa, hein? Que movem estrategicamente a final. Porque estrategicamente é onde eu posiciono, como eu começo. Eu vou pressionar aqui e vou dar o campo que o meu adversário tanto espera e o adversário está vendo esse começo avassalador, vai falar assim, calma, vamos passar dos 15 vivos. E aí, porque pode ter 120 minutos. Então, eu entendo que ele foi... não havia para onde correr. Mas você falou uma coisa aqui... Dentro da periodização, ainda mais falando isso para um português, que eles são os papas disso. Mas isso que você falou, que a gente estava conversando na redação, é algo já bem curioso. E, assim, você tem essa possibilidade do Vitinho e do Michael. Você tendo o Bruno Henrique e o Arrascaeta em condições, mas vamos colocar assim, mesmo que seja um tempo só, somente o Arrascaeta, né? Você arriscaria, de repente, não, eu quero um time intenso no campo. Você deixar o Bruno Henrique e o Arrascaeta no banco? Sair sem os dois para a final contra o Palmeiras? Não, eu acho muito pouco provável. Pelas informações que a gente tem, e tudo bem, as informações, nesse momento, elas podem ser manipuladas, né? Porque isso também pode ser do interesse do clube, e acho que faz parte do jogo. Mas eu não acredito, acho que o Bruno Henrique, pelo que a gente sabe, ele vai jogar. E ele não jogou hoje por uma prevenção, né? Tanto que o Bruno Henrique continuou jogando a partida depois daquele episódio, fez o gol, comemorou correndo, inclusive, que não sei se ele faria se não estivesse bem. Então, acho que a discussão do Bruno Henrique, ela não imagino que exista. A do Arrascaeta vai existir. Vai existir por diversos motivos, por uma questão, no caso do que citou o Calçade, por uma questão física e de intensidade que você consegue colocar, por uma questão tática, porque ele e o Michael são jogadores bastante diferentes, e por uma questão técnica também, porque a fase do Michael é uma fase tecnicamente tão boa, e não estou dizendo que ele é melhor que o Arrascaeta, é claro que não é, o Arrascaeta é um jogador único no Flamengo, mas a fase tecnicamente é tão boa que te faz discutir, peraí, eu vou abrir mão desse cara tecnicamente tão bom no começo do jogo, sendo que eu já sei que o Arrascaeta não pode jogar o jogo todo,
e que se eu colocá-lo no meio do jogo, eu posso eventualmente colocá-lo sem tirar o Michael, né? Porque aí, se colocar no meio do jogo, vou ter que substituir a Arrascaeta ainda, porque pode ter mais 30 minutos para jogar. E esse é o contraponto. A decisão do Renato não é fácil, porque esse é o contraponto, era o que o Léo falava há alguns dias, né? A questão do Arrascaeta também é que se você guarda para colocá-lo em campo e sabe que ele tem, sei lá, condições de jogar 30 minutos, você vai colocá-lo aos 15 do segundo tempo, sem saber se eventualmente depois dos 45 do segundo tempo vai ter mais jogo, porque tem prorrogação. Então, você tem bons argumentos para os dois lados, né? Eu acho que a decisão não é fácil e não adianta, né, a gente depois dizer, o Renato acertou, o Renato errou, ganhe ou perca, porque às vezes você pode perder um jogo por outros motivos, aí muita gente pode dizer, perdeu porque escolheu a Arrascaeta ou o Michael, olha só como ele acertou, o time foi campeão porque o Michael foi decisivo. Então, eu acho que é bom a gente lembrar antes do jogo que você tem bons argumentos para as duas escolhas, né? Não é uma escolha fácil, é uma escolha que eu acho que vai ser escondida, ainda que o Renato já saiba hoje o que ele vai fazer, eu não acredito que ele vá divulgar com muita antecedência. A gente tem uma semana. Parabéns, e se der errado, deveria ter feito outra escolha, né? Basicamente é isso. A gente tem uma semana. Assim. Tem uma semana e tem um jogo na terça. Hoje, sábado, eu vejo o time que jogou hoje com o Bruno Henrique, sem o Vitinho, e o Michael jogando no... Porque a menos que ele tenha convicção de que o Arrascaeta joga 45 minutos. Aí é melhor começar com o Arrascaeta. Porque 45 é 45. O segundo tempo pode ter 45, mas pode ter prorrogação. Pode ser 75. E aí você entra com o jogador já guardando uma alteração para ele, também tem isso. Se ele for a alteração, ele já queimou uma. E se ele tiver que ser substituído, um único jogador queimou duas. Isso para uma final, porque o adversário pode mudar 5. Sim. Você tem como lidar com a Arrascaeta. Você muda 5, mas queima 2 com um jogador só. Então, tudo isso tem que estar no panorama do treinador para pensar quem é que começa, quem é que termina. Eu vejo o Flamengo hoje pensando num time que precisa pressionar o Michael e o Vitinho sai e entra o Bruno Henrique. Hoje. Vamos ver o Arrascaeta na terça. Quanto que ele vai receber do Renato em campo. Bertozzi chamou aí, né, Bertozzi? Então, sabe o que eu acho interessante? Que você pode ter dúvidas dos dois lados, mas são dúvidas de ordens diferentes, né? A do Flamengo mais de ordem física e as do Palmeiras de ordem estratégica, porque a gente sabe que as escalações do Abel nesses momentos são meio imprevisíveis, né? E ele já fez isso em diversos momentos da carreira dele e especificamente da passagem pelo Palmeiras. Só que as dúvidas do Abel podem ter muito a ver com essa postura do Flamengo, porque Michael jogar é uma coisa, a Arrascaeta jogar é outra. Mesmo em termos dessa pressão, do posicionamento sem bola, quem dá o primeiro combate, quem fecha o lado, tudo isso pode mudar, né? Então talvez o Abel passe a semana pensando, peraí, a minha estratégia com o Michael de um lado é outra, com a Arrascaeta é outra. Isso pode estar passando pela cabeça dele também. Então pode ser interessante para o Flamengo ter esse tipo de mistério. Agora, minha sensação... Se o Arrascaeta não demonstrar na terça que tem condição para 45, sensação, tá? Eu acho que o mais razoável é ele começar no banco no sábado. Porque, de fato, assim, com 14 minutos nas costas em mais de um mês de futebol, eu, técnico, não sentiria segurança para começar com ele agora. Eu não sou técnico, é só uma sensação mesmo. E aí, Bobo, o que você faria, hein? A Arrasca começa, a Arrasca entra no segundo tempo, durante, no intervalo, dependendo das condições. Para mim a situação é bem simples. O Renato tem todos os argumentos para colocar o Michael e todos os argumentos para deixar o Arrascaeta no banco. Vamos lembrar, o Palmeiras não tem o seu lateral direito titular nessa final. Gostem ou não, Marcos Rocha seria o cara, ele tá fora. Então, em tese, o calcanhar de Aquiles, ou o ponto de interrogação do Palmeiras, é a lateral direita, onde o Michael costuma barbarizar nos adversários. Inclusive, contra o São Paulo no Morumbi, foi o grande pecado do Rogério Ceni ter colocado um jogador que não estava há muito tempo por ali. Então, solta o Michael como ponta mesmo, agressivo para cima de quem for o lateral direito, que aí Mike, Gabriel Menino, eu não sei quem vai ser. E o Arrascaeta, que está um bom tempo fora... O Arrascaeta criou uma certa fama no futebol brasileiro de jogador decisivo, de jogador de decisão. Eventualmente pode até ter prorrogação, pênaltis.
Então você tem essa possibilidade de guardá-lo para esses minutos finais. Um cara experiente, e pela questão física, para mim, é a opção mais clara. Inclusive hoje, a troca foi com o Everton Ribeiro. O Michael não pode sair. Então é o Michael no Flamengo, ainda mais para esse jogo. E depois, se tivesse que ter uma substituição, acho que seria para o Everton Ribeiro sair.